turminha do terceiro ano. Hoje quem está com vocês na atividade de artes de hoje é o tio João. Mas breve a tia Gabi estará de volta, tá? Que ela está se cuidando muito bem. Tá certo? Combinado? Então, gente, para nossa aula de artes de hoje, nós temos um tema bem legal que muitos de vocês gostam bastante, somente nos nossos jogos internos, na quadra, como vamos brincar também, que é o tema futebol. Que a arte justamente vai trabalhar o futebol na arte. Olha que maravilhoso, né? E lá no livrozinho de artes de vocês, lá na página 6 do livro do segundo bimestre, tá? Tem um tema bem legal com um quadro fantástico de um artista que é o Ivaldi Granato. Olha que quadro sensacional, que ele relata justamente a arte no futebol. Olha que maravilhoso. Principalmente essas características das cores, que são fantásticas. E nesse quadro, quando a gente vai analisar esse quadro, tem algumas perguntinhas para que a gente possa responder. Na verdade, são três. Uma delas é: o que chamou sua atenção nessa imagem? O que mais chamou sua atenção nessa imagem? Beleza? Na segunda perguntinha: o que está acontecendo na cena retratada na pintura? Olha, o que é que vocês acham que está acontecendo nessa pintura? Não é? E na terceira perguntinha: quais são as cores utilizadas nessa obra? São quentes ou frias? Olha que dúvida e que pergunta interessante, né? Mas para a gente poder entender tudo isso, a gente tem que ler um pouquinho sobre o significado dessa questão das cores, né? Lembrando que as cores têm três classificações, as três primeiras e principais classificações, que são as primárias, as secundárias e as terciárias. As cores primárias, acho que vocês conhecem já muito bem, que são quais? Que são vermelho, o azul e o amarelo. E as secundárias? As secundárias são verde, o laranja, que são obtidas a partir da mistura de cores primárias, tá? E as terciárias, que são justamente a mistura de cores. Uma primária com uma secundária para poder formar essa terciária. Mas, por exemplo, como é que a gente pode pensar, com todas essas características das cores primárias, secundárias e terciárias, tem mais algumas características que a gente tem que entender. Tem, por exemplo, as cores quentes, as cores frias e as cores neutras. Olha que interessante. E, João, como é que seria isso? Vamos pensar um pouquinho. Como seria, por exemplo, a gente poderia realmente caracterizar essas cores por sensações. Como, por exemplo, tem retratando nesse quadro aí do artista, não é verdade? Lá na página 6. Mas como é que a gente pode caracterizar? Por exemplo, nas cores quentes, elas lembram mais o quê? Lembram o calor, o fogo, o sol. E que tons de cores seriam esses? Por exemplo, os avermelhados, os amarelados, os alaranjados, não é verdade? E as cores frias, tio João? Nas cores frias, seriam tons que lembram o que mais? A água, o gelo, não é verdade? Quais seriam essas cores? O azul, os tons mais esverdeados, os arroxeados, os roxos, né? os lilás, não é? Esses tons mais nessas características mais frias. E as cores neutras, tio João? As cores neutras, eles seriam mais esses tons do quê? Do preto, do branco e várias tonalidades do cinza, não é? Olha que fantástico, tem essa variação de cores e tonalidades, principalmente caracterizando pelas suas, o que? Pelas suas sensações. Mas na atividade também, que a gente vai fazer no livro, são página 6, que a gente vai olhar o quadro, na 7, que a gente vai responder aquelas perguntinhas, na 8, ele dá justamente essa explicação que o tio João falou sobre a questão das cores, tá? Tanto primárias, secundárias e terciárias, e nessas características de ser o quê? Serem quentes, neutras ou frias, beleza? E na página 9, lá, tem uma atividadezinha pra gente lá fazer também, que diz assim, tá? Observe as obras Rei Pelé, de Aldemir Martins, e As Bolas, de Tomichig Kusuno. Em qual das obras você nota a predominância das cores quentes? Então, qual dessas duas obras tem mais tons quentes? Lembra do que a gente falou? E a segunda pergunta, e das frias, né? Qual desses quadros apresenta essas características de cores mais frias? Lembre mais do que a gente explicou sobre essa questão de cores quentes e frias, tá?
Lembrem muito bem disso, beleza? Então, a atividade é essa, beleza, minha galerinha do terceiro ano? Um super beijo, um super abraço, até a próxima aula e vamos torcer para que a tia Gabi volte logo, não é verdade? Que ela está se cuidando muito bem. Super beijo. Tchau, tchau.